Bem, pessoal, vamos de ETH, de Ethereum, agora 19 de maio, 19h15 aqui na Espanha, 19h16, deve ser umas 2h16 aí do Brasil da tarde. Pessoal, a Ethereum sangrou muito, como todo mundo cripto, está tecnicamente num viés de baixa com a amplitude, com a projeção de 26 períodos da nuvem de Shimoku avermelhada, mas com um canal de Keltner inteiro cruzado de cima para baixo, cruzando a nuvem de Shimoku de cima para baixo. Mas, apesar de toda essa queda, eu acho que a Ethereum esteja promovendo uma reversão. Porque vocês percebam aqui no Squeeze, ó, primeiramente, aqui a projeção de 26 períodos da nuvem de Shimoku, as linhas já ficaram flat. No 2 horas já abriu-se um candle de compra. A ampla violência da força vendedora ainda não se refletiu no squeeze, mas no histograma vocês percebam que o ímpeto dos vendedores está perdendo força com essa barrinha mais escura aqui se abrindo. O MACD revela uma ampla vantagem dos vendedores, já que a linha exponencial média curta está nos quadrantes mais ao piso da métrica, da banda inferior da métrica, e a lenta também ainda está apontada para baixo. Mas eu acho que, mesmo que não tenha havido ainda um sinal de reversão técnica, eu acho que por uma análise subjetiva, a gente pode concluir que esse fundo aqui, ó, essa congestão aqui, que foi formada entre 13 de abril e 24, 25 de abril, tenha sido o fundo da Ethereum. Tá, pessoal? Não há nenhuma confirmação de reversão de tendência de baixa para alta pela análise técnica objetiva, mas eu tenho para mim que um belo ponto de entrada escalonada seria agora não entrar com 100% do capital, mas ir entrando devagarinho, até porque o papel está muito afastado da média móvel de 200 períodos, ó. Está quase 25% abaixo da MM200, isso não é normal. O papel, no mínimo, vai buscar a MM200 e a própria Bitcoin, que arrasta todo mundo, está muito longe furou a VWAP anual e está muito longe da VWAP mensal, e eu tenho para mim que ela vai retornar. E a gente depende do movimento da Bitcoin. E a Bitcoin, pessoal, ela faz esses movimentos, como eu já havia reportado. No Bull Run de 2013, 2014, ela fez essa congestão. De 4 em 4 anos, de 8 a 12 meses depois do halving da Bitcoin, que é o corte pela metade das taxas de mineração, a Bitcoin inicia um Bull Run de mais ou menos 2 anos e sempre sofre essa congestão no meio do Bull Run. Aqui no halving de maio de 2012, gerou o Bull Run de 2013, 2014, que levou a Bitcoin de 32 para 1.166 dólares. Sofreu essa congestão. No halving de maio de 2016, gerou o Bull Run de 2017, 2018, gerou essa congestão. E agora, no halving de maio de 2020, que está gerando o Bull Run de 2021, 2022, gerou essa congestão. Pessoal, o target para Bitcoin no final desse Bull Run é lá para 200 mil dólares. Então, a gente está no meio dessa congestão que acontece no meio desse caminho até 200 mil dólares, então não tem muito com que se preocupar. A Ethereum ela só vai surfar a onda da Bitcoin, então, e com um potencial de valorização muito maior. Essa nossa trend line aqui da Ethereum está perdida, esse nosso canal virtual de alta está perdido, porque rompeu para baixo, mas eu tenho para mim que já a Ethereum vai congestionar aqui na altura da nuvem de Shimoku, criar novos topos e fundos para a gente traçar um novo canal de alta ou de baixa, mas eu acredito que vai formar uma nova formação em direção a um movimento altista. Pessoal, tecnicamente a Ethereum segue o seu movimento de baixa, mas é um bom e interessante ponto de entrada. Ainda não dá para desenhar
uma formação, um canal de alta, porque o papel está nitidamente no viés baixista. Assim que ele encontrar a nuvem de Shimoku, criar a congestão e a gente puder unir topos e fundos, a gente desenha uma canaleta de alta ou de baixa, eu acredito que de alta. Tá, pessoal? Fica essa análise da ETH, da Ethereum, que tem muita gente pedindo. Para mim é um interessante ponto de entrada. A Bitcoin provavelmente nas próximas horas, nos próximos dias, vai buscar no mínimo 50 mil dólares na altura da VWAP anual e vai arrastar a ETH para cima. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da ETH, que está dando um interessante ponto de entrada, mas cada um deve fazer a própria leitura do mercado, a própria análise e decidir o que fazer. Tá, pessoal? Fica esse registro. Quem quiser sugerir análise de algum ativo é só colocar nas mensagens abaixo e eu daqui a pouco volto com alguma novidade no mundo cripto. Grande abraço.